Palavra de Deus para nós hoje, Mateus capítulo 22, verso 37 a 39. Palavra de Deus para nós hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, verso 37 até o verso 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque a tua palavra é a verdade, e ela chegou até nós, para nos dar caminho seguro, até chegarmos na glória, estar para sempre com o Senhor, na vida eterna, preparado para aqueles que conhecem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a demonstração plena do teu amor para conosco, tendo enviado o seu Filho para nos salvar. E na presença do teu Santo Espírito, somos conformados à mesma, temos condições de viver de acordo com a nossa característica maior, que é vivermos em Cristo Jesus. Obrigado por essa grande verdade que chega até nós em Cristo Jesus. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor cristão, queridos, é o mandamento supremo. O amor cristão é um mandamento supremo. Esta palavra está desgastada, está mal interpretada pelos conceitos mundanos, pelos valores do mundo, pelas ideologias deste mundo. Ela está mal interpretada pela própria intervenção do mal desde a criação, desde o momento da desobediência, onde preferimos mais os nossos valores do que os valores de Deus. E nós, como humanos, preferimos a nossa própria glória do que a glória de Deus. E esse amor foi deturpado durante toda a história. Desde o primeiro momento, onde Deus nos amou, especialmente, e nos buscou para ser sua imagem e semelhança. Posteriormente, na caminhada do povo de Deus, Antigo Testamento, foi deturpado por valores terrenos, mundanos, em detrimento da orientação do próprio Deus e do seu Espírito. Mas Deus, assim como prometeu lá após a queda e a desobediência, Ele enviou o seu Filho para provar o seu grande amor para conosco. Nos deu o seu próprio Filho. E o sangue de Cristo Jesus foi derramado na cruz. E nós fomos purificados de todo o nosso erro, em decorrência de toda a história. O amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos capítulo 5. E a nós é dado agora viver no seu amor. A grande marca do valor cristão aqui nessa terra não é a capacidade que ela tem de fazer coisas ou de dizer coisas, mas de viver no amor de Deus. Por mais que ela diga e por mais que ela faça, se não tiver o amor, nada disso se aproveitará. Romanos capítulo 1 Coríntios capítulo 13. E essas marcas do amor de Deus na história,
a cada momento e a cada instante, nos trazem até uma casa. E nesta casa estamos nós hoje. Nos unimos na comunhão dos santos. Deus nos trouxe de onde nós estávamos para vivermos intensamente o amor de Deus na sua igreja. A razão da estada de todos nós nesse salão é porque o amor de Deus nos buscou nesta noite. O Espírito Santo que nos foi dado nos disse: é hora de ir para a igreja, estar junto com seus irmãos e se aproximar de cada um deles em amor. O conceito de discurso e de plateia que o mundo oferece não nos dá essa marca. Temos belos discursos espalhados pelas belas ideias que os homens assim podem produzir, mas não há a presença do Deus Espírito Santo no seu meio. E a presença do Espírito Santo de Deus coloca em nós a condição de estarmos aqui todos reunidos. E nós fomos trazidos para cá pelo Espírito Santo, não para ouvir um belo discurso do pastor, ou cantar belas músicas que possamos produzir, e ouvir lindas melodias, mas a razão primeira é porque o amor de Deus nos trouxe até aqui, para estar com os nossos irmãos em Cristo Jesus. A história da igreja tem dito, que o mais importante é o amor de Deus. Mas nós negamos isso quando nós abrimos mão de vivê-lo intensamente. Nós só nos reunimos porque Deus, no seu Espírito, nos deu do seu amor para estarmos juntos. Em momento outro algum, essa igreja tem algum significado se nós não estivermos reunidos, motivados e trazidos pelo seu amor. A nossa história está sendo escrita pela presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações, enchendo um amor que vem do alto, um amor supremo, um amor glorioso, um amor que viu o homem em pecado e o pai disse: vou enviar o filho para morrer na cruz e lavá-los de todo o erro. Que coisa maravilhosa é quando a gente olha para a igreja com estes olhos. Há muitas possibilidades de olharmos para a união dos santos, mas a única que traz-nos o prisma perfeito de Deus é quando nós olhamos para a igreja no amor de Deus. Nenhuma outra perspectiva e nenhum outro olhar é tão intenso e tão vigoroso e nos traz tanto para a presença de Deus quando olhamos a comunhão e falamos: nós vamos juntos estar para expressar o amor de Deus no nosso meio. Você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Você me ama mais do que estes? Ele estava falando daqueles que estavam ao redor e daquele momento que estavam vivendo. Havia uma fogueira, haviam peixes assados, e ninguém era capaz de falar algo para Jesus. Momentos finais da sua passagem na terra. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez ele é perguntado: você me ama?
E a resposta de Pedro foi: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que vai no meu coração. Tu sabes a minha história. Tu sabes os meus valores. Tu sabes como eu andei contigo e como eu neguei a ti. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor Jesus poderia fazer um belo discurso. Poderia falar a respeito de toda a teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, teologia contemporânea. Poderia falar todos os discursos, porque ele tem todos à sua mão, portanto tal é que produz. E ele diz apenas uma frase cuidadosa, uma frase amorosa. Ele diz: olha, então eu vou subir, vou para a glória, apacenta as minhas ovelhas. Ele não se preocupou com mais nada, apenas que Pedro tivesse um cuidado amoroso para com aqueles que estarão na comunhão. Interessante, né? Podia ter falado mil coisas, ele é Jesus, ele é o Senhor, mas ele apenas diz: olha, eu não vou estar mais por aqui, então você cuida das minhas ovelhas para mim, até que chegue o dia de eu retornar. Meus queridos, esse é um tema importantíssimo para a sua vida, para a minha vida e para a vida da igreja. Só que esse tema não está mais na moda do discurso da igreja. Ou melhor, ele atrapalha o discurso contemporâneo. Quando eu digo que a gente só precisa olhar para Jesus e desfrutar desse amor cristão supremo, glorioso, eu simplifico o Evangelho de uma forma única, assim como Jesus assim o simplificou. Quando é questionado a respeito do grande mandamento. E essa é uma tentação muito grande de nós cristãos caminharmos em direção à igreja com muitas expectativas e com muitos sonhos e com muitos projetos, tal qual o Apocalipse diz: o importante é que você volte ao primeiro amor. E essa ênfase apocalíptica nos leva em direção à única possibilidade de vivermos como cristãos aqui. E eu não estou falando na capacidade que nós temos de fazer coisas, mas na característica maior da igreja, que é mostrar o amor de Deus em todos os lugares, para todas as pessoas. Porque só o amor de Deus converte. Porque só o amor de Deus transforma. Porque só o amor de Deus tem o poder de fazer a igreja uma só em Cristo Jesus. Esta unidade da igreja só pode ser vivida no amor que Deus nos dá. E os fariseus perguntavam a Jesus: qual é o maior mandamento? Talvez seja a nossa dúvida também, né? Como é que nós podemos viver essa vida cristã intensamente e cumprir todo o mandamento de Deus? Portanto, o Antigo Testamento diz: vocês não podem cumprir. Portanto, vocês devem fazer holocaustos para que pague esses pecados que vocês não podem cumprir. E a lei põe o dedo no nosso nariz e diz: vocês nunca vão cumprir o mandamento de Deus. E ela nos acusa de dia e de noite. Ela é boa, mas ela é acusatória. Não tem como cumprir a lei de Deus. Uns querem tipificar a lei de Deus
em vários e vários mandamentos menores. E alguns fizeram isso por 660 mandamentos menores, para ver se haveria condições de cumprirmos a lei de Deus, mas não há como cumprir. Nós todos seremos réus diante do trono de Deus. Quantas vezes pequei hoje? Várias vezes. Tenho certeza. Ainda tenho que me resolver com Deus. Mas há possibilidade de eu confessar os meus pecados, me arrepender deles, espero que eu me arrependa, e receber o perdão de Deus. Mas não me é dado a capacidade nesse tempo presente de cumprir toda a lei e todos os mandamentos. Portanto, essa pergunta é sagaz e ela quer pegar Jesus. É uma pegadinha dos grandes intérpretes da lei do passado. Mas Jesus Cristo responde. E ele diz, olha, ele resume a lei toda no amor de Deus, a Deus e ao amor ao próximo. E a resposta fica truncada, porque não há nenhuma referência a Deus no ponto de vista do amor. E as igrejas pecam no mesmo tanto quanto o escritor sagrado do passado, quando ele entende que o cumprimento da lei vai resolver a questão do perdão e da vida na presença de Deus. Jesus Cristo mata a charada, ele diz: você quer resumir a lei? Você ama a Deus? Você ama o próximo como você mesmo? O amor de Deus, não há erro. Você sempre vai acertar. Portanto, o amor não é apenas um sentimento. O amor é um mandamento divino e uma capacitação para a igreja viver em união. É a única chance que nós temos, queridos. É a única chance. Isso vai ser fácil? Acho que não, viu? Acho que não vai ser fácil. Então a gente tem que caminhar junto no discurso, caminhar junto na prática, fazer leituras conjuntas, apontarmos todos para o mesmo alvo para fazermos exatamente aquilo que Deus espera de nós como igreja. Não, queridos, isso não é fácil. E aí Deus nos dá a condição de participarmos de uma igreja local. Isso continua sendo difícil. Porque eu penso uma coisa e você pensa outra, e cada um tem o seu pensamento e as suas ideias. Nossos pequenos já têm seus entendimentos, já têm a sua compreensão de vida, já passam para um caminho de escolhas. Sim, queridos, então o sentimento, ele é vencido pelo mandamento. E Jesus deixa bem claro, é assim que vocês devem fazer. Entendendo isso, queridos, eu, em primeiro lugar, quero dizer que o amor de Deus é o fundamento. Verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, nos dá a expressão plena de amar a Deus. E não há nenhum recurso para nós. E assim como Pedro falamos, eu te amo. Se você olhar para você nessa pergunta, você vai se achar um tremendo hipócrita, porque você não vai cumprir toda a lei. Mas Jesus resume a lei dizendo, você ama a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então você já deu um grande passo em direção ao cumprimento da lei. Pior que seja a cena, meu querido, você ama a Deus.
E não há uma cena pior do que a cena de Pedro. Andou com Jesus por todo o tempo e o negou na hora que deveria o afirmar. Na hora H, onde todos estão esperando que ele dê a característica de perfeição humana e diga: eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Ele diz: não o conheço, eu não quero nada com esse homem, vocês estão muito enganados. Pois bem, somos nós. Toda vez que pecamos, toda vez que trilhamos o caminho do erro, nós estamos dizendo: não, eu não conheço, eu não sei quem ele é. É um grande fundamento do amor, no meu coração, na minha alma e no meu entendimento. E esta é a minha prioridade absoluta. Eu estou aqui para amar a Deus, aconteça o que acontecer. O circo pode pegar fogo, eu vou continuar amando a Deus. Eu não abrirei de chegar na presença de Deus e o adorá-lo perfeitamente no Espírito. Não há jeito disso dar errado. Sim, agora há a grande possibilidade que dê certo. Portanto, meu querido, examine suas prioridades. Qual é a sua grande prioridade na sua existência? O que ocupa sua mente e o seu coração? Isso revela o que você ama de fato. A sua mente e o seu coração estão cheios de quê? Este é o fundamento da nossa caminhada como cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, é uma ação do Espírito Santo de Deus, mas sim, também é uma questão de escolha sua. Onde é que você quer colocar a sua prioridade? Estava num congresso de homens na Igreja Catedral do Rio de Janeiro, e 2 presbíteros foram para essa reunião. É a reunião máxima de homens da igreja presbiteriana, foi no Rio de Janeiro. E um presbítero e um diácono foram enviados para essa reunião para participar dela. E o presbítero tinha a intenção de ser o presidente nacional da Sociedade de Homens. E ele foi no ônibus junto, e todo homem faz a sua campanha, né? E ele foi no ônibus conversando com os demais irmãos. Nós aqui do Sul, eu estou me candidatando a ser o presidente nacional da Sociedade de Homens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Durante 4 anos, teria uma missão de presidir a Sociedade de Homens da Igreja Presbiteriana do Brasil. E naquela reunião tinham 400, 500 homens. E o seu grande desejo era ser presidente da Sociedade de Homens da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele falou com um, falou com outro. Quando chegou lá, já começou a articular com os líderes daquela atividade, de cada setor, de cada região, e se candidatou a ser o presidente, e ele ficou em 2º lugar. E depois que ele ficou em 2º lugar, com todo respeito, mas ele surtou. Ele surtou naquela reunião, saiu pelo Rio de Janeiro sem conhecer. E o ônibus que veio do Sul estava procurando por ele, cada um saiu em uma direção no Rio de Janeiro para achá-lo. E ninguém conseguia achar esse homem. E estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro em surto, procurando alguma razão para estar ali. E quando o encontraram, a polícia o encontrou e trouxe até a igreja. Ele estava transfigurado por um pensamento fora da razão de existir, fora da razão de estar numa igreja. Ele colocou um alvo para a sua existência totalmente distorcido da razão de se estar numa igreja.
E o outro, desculpe se eu estou rindo, mas o outro irmão que me contou a história disse: pastor, nós viemos do Rio de Janeiro até Ponta Grossa, ele veio abraçado comigo. Ele não podia nem sair para ir no banheiro, porque ele estava em surto. Queridos, cuidado com essas prioridades. A prioridade vai levar você para o inferno. Se a prioridade não for amar, você está no caminho do inferno, meu querido. Qualquer outra prioridade que você põe aqui dentro desse salão, vai te levar para o inferno. Então, para estar nesse salão, é preciso ter uma prioridade. E essa prioridade é amar a Deus de todo o coração, de toda a mente, de todo entendimento. Preste bem atenção para isso, porque senão você pode dar problema para os seus irmãos. Em segundo lugar, o amor de Cristo é o exemplo supremo. Não tem como viver o amor de Deus sem olhar para a cruz de Cristo. Nossa caminhada é olhar para Jesus. Jesus se encarnou por amor, e Ele veio até a cruz porque Ele nos amou. E não tem teologia que negue isso. A ida de Jesus na cruz foi um ato amoroso do Deus Filho. Ele se encarnou, Ele viveu a nossa realidade. O amor de Cristo é sacrificial, portanto foi a cruz, Ele é prático, Ele fez tudo o que devia fazer. E o amor de Cristo Jesus, Ele é eterno. Ele está aguardando a hora de nos buscar para estar na eternidade ao seu lado. Olhe para o amor que existe em Cristo Jesus, e esse é o maior exemplo. Nenhuma outra perspectiva no campo da igreja sem o exemplo de Cristo vale alguma coisa. Estamos aqui, queridos, para olhar para Jesus e ver nele tão grande amor. Que amor maravilhoso de Cristo Jesus por nós. Cantamos isso repetidamente. Maravilhoso amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus é o modelo para os maridos. Maridos, preste atenção, olha lá, hein? Efésios capítulo 5, verso 25 diz lá: é exatamente como Cristo amou a igreja. Os maridos devem amar as suas esposas. Esse é um amor sacrificial. Ficou para nós, viu, queridos? Para elas não é tão pesado assim, não. Mas para nós é intensamente qualificado pelo amor que Cristo Jesus teve à sua igreja. Não há outra oportunidade para nós, queridos homens, maridos, vivermos tão intensamente o amor de Deus quanto nós amamos as nossas esposas. Portanto, queridos, esse é um caminho sobremodo excelente. Em terceiro lugar, o amor ao próximo, e agora nós estamos falando entre nós, é o sinal de que nós somos discípulos de Cristo Jesus. A única marca que coloca em nós o seu Santo Espírito é que nós nos amamos uns aos outros. Portanto, se você não ama, acende-se uma luz amarela. Se há alguma outra produção no seu coração, a respeito de qualquer um dos irmãos que você tem na fé, todo discurso some, toda a beleza da fala desaparece, e fica um dedo apontando para você. Será que você é discípulo de Jesus? E esse dedo apontando para você é um dedo santo, não é o do pastor. Ele aponta para você e diz: olha,
Veja na palavra de Deus, será que você é um discípulo de Cristo Jesus? Faz um belo discurso, frequenta uma bela igreja, lê um belo livro, mas não ama. Pense bem, Jesus caracteriza a sua igreja e dá uma carteira de identidade para cada um de nós. Ele diz, se você ama os seus irmãos, essa é a marca do discípulo. O amor fraternal é a marca do verdadeiro cristão. Não há opção. Esta é a prova do seu novo nascimento. Você só nasceu de novo se você ama. Se você não ama, você não nasceu de novo. Gostei do cristianismo, gostei da Bíblia, gostei do cafezinho da IPSAT que vai ter hoje, gostei do coral, gostei da banda que toca, até achei o pastor mais ou menos também, mas eu não amo. Portanto, meu querido, hoje eu quero dizer para você que essa é a única chance que você tem de ser cristão. Se você ama os seus irmãos. O amor bíblico, ele é vertical em relação a Deus, mas ele também é do Cristo encarnado em relação ao próximo. E sem amor, a fé, a capacidade de entendimento, ela é vazia. Você não vive o amor de Deus. A sua fé é vã. Você crê num discurso, você não crê num Cristo. E é o desafio que Jesus faz para aqueles fariseus hipócritas que o questionaram. Finalmente, queridos, vamos lá. Ame a Deus acima de tudo. Não coloque ninguém na mesma altura. Nada e ninguém. Não dá para se comparar. Ame a Deus acima de tudo. Imite a Cristo no seu amor sacrificial. O que você tem feito que é exemplificado pelo sacrifício de Cristo? A sua vida cristã não está muito vida mansa. Quais são os sacrifícios que você tem feito que exemplifica a presença de Cristo na sua vida? O que você tem feito de tão intenso que expresse o amor de Cristo na sua vida? E você diz, não, Jesus Cristo fez e eu também posso fazer. O que é que está marcando a sua vida no exemplo de Cristo? Ame ao próximo como um reflexo do amor que você recebeu. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. Deus nos amou, enviou o Salvador Jesus Cristo e agora eu posso amar. Porque o amor de Deus veio primeiro. E ele encheu o meu coração, ele encheu minha vida. E agora intensamente eu posso amar o próximo. A sociedade vai dizer para você que você deve se distanciar, mas a palavra de Deus e o amor de Deus diz que deve se aproximar. E aí, grande desafio temos hoje. Porque o amor cristão é um grande mandamento. É um grande mandamento. Estava na igreja presbiteriana de Boa Viagem como seminarista. A praia de Boa Viagem no Recife é a praia mais chique, a mais badalada, década de 80. E eu tinha que ir do seminário até a praia de Boa Viagem. Eu pegava 3 ônibus para isso. O seminário era bem longe do litoral, a praia. Só que naquela época o seminarista tinha que usar um terno preto. Terno preto, camisa branca, para ir para as igrejas. Eu pregava geralmente no culto da manhã.
E eu entrava no ônibus, todo mundo com boia, com cadeirinha, de maiô e de sunga, e eu com um terno preto. E tinha que pegar 3 ônibus às 7, 8 horas da manhã para chegar na praia, na igreja de Boa Viagem, queridos. E era um sacrifício, e era uma via crucis, e eu gosto muito de praia. Eu via todo mundo indo para a praia, e eu estava ali como um pentecostal radical, no ponto de ônibus, com o meu terninho preto e com a minha Bíblia na mão. E aquilo dali doía no meu coração durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos. Eu falava, meu Deus do céu, que inferno é passar por essa prova. Ter que entrar no ônibus onde todos vão para a praia e eu tenho que estar com esse terno preto, me queimando aqui, torrando dentro desse ônibus. Talvez essa situação seja sofrida para o seminarista, mas passar por provas de amor vai trazer um grande bem para você. As provas de amor não são fáceis. Amar aqueles que são nossos amigos, todos nós amamos. Mas amar aqueles que nos fazem sofrer é uma grande pena, é uma grande prova, para que todos nós caminhemos nesse fundamento, caminhemos nesse exemplo e caminhemos nessa marca cristã. Talvez hoje seja um grande desafio para você, porque somos desafiados diariamente a expressar o amor de Deus. Pois hoje eu quero dizer para você que você é um cristão. Sabe por quê? Não porque você tem um belo discurso, ou porque você faz belas coisas, mas porque você aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra, guarde no seu coração. Difícil sermão, hein? Esse é complicado, mas você vai conseguir caminhar na direção da palavra. Que Deus abençoe.